Você já se perguntou por que algumas pessoas entram em uma sala e imediatamente comandam respeito, enquanto outras, igualmente competentes, igualmente bem-intencionadas, são ignoradas ou subestimadas? Por que certas figuras históricas conseguiram manter poder absoluto mesmo quando pareciam estar cercadas por inimigos? A resposta não está no carisma, na sorte ou na genética. Está em um conjunto de princípios estratégicos que Nicolau Maquiavel sistematizou há mais de 500 anos, princípios que continuam revolucionando a forma como verdadeiros líderes pensam, agem e conquistam. Existe um segredo que separa aqueles que lideram de verdade daqueles que apenas ocupam cargos de liderança. Enquanto a maioria se concentra em carisma, eloquência ou até mesmo em gentileza excessiva, os verdadeiros mestres da influência dominam algo muito mais fundamental: o pensamento estratégico maquiaveliano. E aqui está o que poucos compreendem. Não estamos falando de manipulação cruel ou traição desleal, mas sim de uma inteligência social que reconhece como o poder realmente funciona e como você pode navegar por essas dinâmicas sem perder sua integridade. Maquiavel enxergou algo que a maioria de nós prefere ignorar sobre a natureza humana. Em O Príncipe, sua obra-prima publicada em 1532, ele mapeou com precisão cirúrgica como os líderes eficazes realmente navegam pelos complexos cenários de poder. Não como gostaríamos que fosse, mas como realmente é. E aqui está o que muda tudo. Esses princípios não são relíquias históricas empoeiradas. São ferramentas vivas que explicam por que algumas pessoas prosperam em ambientes desafiadores, enquanto outras, igualmente talentosas, ficam para trás. O mundo é governado pelas aparências. As pessoas julgam não o que você é, mas o que você parece ser. Esta realidade fundamental moldou cada página de O Príncipe e continua moldando cada interação de poder que você terá em sua vida profissional. Compreender isso não é cinismo, é realismo estratégico. É a diferença entre liderar com esperança ingênua e liderar com sabedoria testada pelo tempo. Quando Maquiavel escreveu sobre a necessidade de um líder ser simultaneamente raposa e leão, ele estava codificando uma verdade que transcende épocas. A liderança eficaz exige tanto astúcia intelectual quanto força decisiva. A raposa representa a capacidade de detectar armadilhas, antecipar movimentos adversários e navegar por situações complexas com inteligência sutil. O leão representa a coragem de tomar decisões difíceis, enfrentar oposição e manter autoridade quando necessário. Mas aqui está o que poucos líderes compreendem sobre como esses conceitos se traduzem na prática. Imagine um CEO enfrentando uma crise organizacional. A abordagem maquiaveliana não seria nem autoritarismo cego, nem complacência excessiva. Seria uma análise estratégica cuidadosa. Quais são os verdadeiros interesses em jogo? Quem são os aliados genuínos versus aqueles que simplesmente seguem a corrente? Qual ação comunicará força sem provocar resistência desnecessária? Como posso preservar minha posição enquanto navego por águas turbulentas? Esta não é liderança por impulso ou instinto. É liderança por design deliberado. É a arte de pensar 3 movimentos à frente em um jogo onde outros mal conseguem ver o próximo movimento. É sobre compreender que toda decisão de liderança acontece dentro de um contexto de relações de poder existentes e que ignorar essa realidade é receita para o fracasso. É sobre compreender que toda decisão de liderança acontece dentro de um contexto de relações de poder existentes e que ignorar essa realidade é receita para o fracasso. O pensamento estratégico maquiaveliano se baseia em alguns pilares fundamentais que todo líder moderno precisa dominar. Imagine uma fortaleza, não construída com pedras, mas com percepções cuidadosamente arquitetadas. Primeiro, há o princípio da percepção controlada.
Maquiavel entendia que a realidade objetiva importa menos do que como essa realidade é percebida e interpretada por outros. Um líder eficaz não apenas toma boas decisões, ele garante que essas decisões sejam comunicadas e percebidas de maneira que fortaleça sua autoridade e credibilidade. Segundo, existe o princípio da flexibilidade estratégica. O príncipe enfatiza repetidamente a importância de adaptar-se às circunstâncias. Não existe uma abordagem única que funcione em todas as situações. Às vezes, a generosidade inspira lealdade. Outras vezes, firmeza estabelece respeito. O líder maquiaveliano não é escravo de um estilo rígido. Ele possui um repertório de abordagens e sabe quando aplicar cada uma. Terceiro, há o princípio da antecipação estratégica. Maquiavel constantemente alertava sobre a necessidade de pensar a longo prazo, de prever como ações atuais criariam consequências futuras. Esta perspectiva temporal expandida permite que líderes tomem decisões que podem parecer contraintuitivas no curto prazo, mas que fortalecem sua posição estratégica a longo prazo. Mas talvez o mais importante seja o princípio do realismo psicológico. Maquiavel não escreveu sobre como as pessoas deveriam se comportar. Ele escreveu sobre como elas realmente se comportam. Ele compreendeu que seres humanos são motivados por uma mistura complexa de interesses próprios, medos, ambições e necessidades emocionais. Líderes eficazes trabalham com essa realidade, não contra ela. Considere este exemplo revelador. Uma gerente regional descobre que um membro de sua equipe está espalhando informações negativas sobre ela para outros departamentos. Você já observou como algumas pessoas se comportam quando sentem que seu território foi invadido? A resposta intuitiva poderia ser confrontação direta ou tentativa de ganhar a pessoa através de gentileza aumentada. Mas uma abordagem maquiaveliana seria primeiro compreender as motivações por trás do comportamento. Insegurança profissional, ambição bloqueada, conflito pessoal não resolvido. Com essa compreensão, a gerente poderia então escolher uma resposta que não apenas aborde o comportamento, mas também altere os incentivos subjacentes. Talvez isso signifique criar uma oportunidade para o funcionário brilhar de forma construtiva, removendo assim a necessidade de buscar atenção através de crítica. Ou talvez signifique estabelecer consequências claras de uma maneira que demonstre força sem criar mártires. Esta é a diferença entre liderança reativa e liderança estratégica. A liderança reativa responde a eventos conforme eles acontecem. A liderança estratégica maquiaveliana antecipa, prepara e posiciona para que, quando eventos inevitáveis ocorram, eles trabalhem a favor do líder em vez de contra ele. Aqui reside um dos segredos mais profundos que Maquiavel decifrou sobre a natureza da autoridade legítima. Ele compreendeu algo que escapa à maioria dos líderes. A autoridade não vem apenas de títulos ou hierarquia formal. Ela deve ser conquistada e mantida através de competência demonstrada, decisões consistentes e resultados entregues. Um título pode dar poder temporário, mas apenas autoridade genuína cria influência duradoura. Isso significa que todo líder, independentemente de sua posição formal, está constantemente em processo de construir ou corroer sua autoridade através de suas ações e decisões. Cada interação é uma oportunidade de demonstrar competência estratégica ou revelar limitações. Cada crise é uma chance de solidificar liderança ou expor fraquezas. Cada interação é uma oportunidade de demonstrar competência estratégica ou revelar limitações. O líder maquiaveliano moderno entende que está sempre sendo avaliado não apenas pelos resultados que produz, mas pela sabedoria do processo através do qual produz esses resultados. Pessoas seguem líderes em quem confiam para navegar por complexidade, antecipar desafios e tomar decisões sólidas sob pressão.
Esta confiança é conquistada através de padrões consistentes de pensamento estratégico e execução competente. À medida que exploramos esses princípios fundamentais do pensamento estratégico maquiaveliano, uma coisa fica clara: eles não são abstrações acadêmicas, mas ferramentas práticas para navegar pela realidade complexa da liderança moderna. Eles oferecem um framework para compreender dinâmicas de poder, antecipar comportamentos humanos e tomar decisões que fortalecem posição estratégica a longo prazo. Mas compreender esses princípios é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio e a verdadeira oportunidade está em aplicá-los de forma ética e eficaz nos contextos específicos que cada líder enfrenta. É sobre traduzir sabedoria histórica em inteligência prática contemporânea. E agora, chegamos ao momento que separa os verdadeiros estrategistas dos simples teóricos. Você absorveu os fundamentos históricos, compreendeu as diferenças entre Sun Tzu e Maquiavel, e agora surge a pergunta inevitável: como aplicar essa sabedoria ancestral no mundo moderno sem perder a alma no processo? Esta é a fronteira mais delicada da estratégia, a linha tênue entre poder e ética, entre eficácia e integridade. Porque, vejam bem, conhecer estes princípios é uma coisa, aplicá-los de forma responsável é completamente outra. A liderança contemporânea enfrenta desafios que nem Sun Tzu nem Maquiavel poderiam ter antecipado. Vivemos numa era de transparência radical, onde cada decisão é escrutinizada, cada movimento é documentado, cada estratégia pode se tornar viral em questão de minutos. Como então um líder moderno pode ser estratégico sem ser manipulativo? Como pode ser eficaz sem ser destrutivo? A resposta está na síntese inteligente. Não se trata de escolher entre Sun Tzu ou Maquiavel, mas de extrair o melhor de ambos e filtrar através de uma lente ética moderna. É sobre construir uma fortaleza, não de desonestidade, mas de integridade estratégica. Primeiro, consideremos a aplicação moderna do planejamento estratégico de Sun Tzu. É como se fosse um mapa detalhado de um território desconhecido. Você precisa conhecer cada elevação, cada obstáculo, cada rota alternativa. Em ambiente corporativo, conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo não significa espionagem industrial ou sabotagem. Significa pesquisa de mercado rigorosa, análise competitiva ética e, principalmente, autoconhecimento organizacional profundo. Significa compreender suas próprias limitações antes de tentar superar as dos outros. A verdadeira força estratégica hoje não vem de destruir concorrentes, mas de construir diferenciações tão sólidas que a competição se torna irrelevante. É a arte de vencer sem combater, aplicada ao século XXI. Quando você cria valor único, quando resolve problemas que ninguém mais está resolvendo, quando inova de forma genuína, você não precisa derrotar ninguém. O mercado simplesmente reconhece sua superioridade. Mas aqui entra a complexidade maquiavélica. Porque o mundo dos negócios, da política, das relações humanas, não é feito apenas de boas intenções. Existem jogadores que não respeitam regras éticas. Existem situações onde a ingenuidade é punida com severidade. E é nestes momentos que os insights de Maquiavel se tornam não apenas relevantes, mas essenciais. A chave está na defesa estratégica. Não se trata de ser manipulativo, mas de não ser manipulado. Não se trata de enganar, mas de não ser enganado. É desenvolver o que podemos chamar de inteligência situacional. A capacidade de ler entre linhas, de perceber agendas ocultas, de proteger-se sem se tornar aquilo que combate. Imaginem um CEO enfrentando uma tentativa de aquisição hostil. Como um jogador de xadrez experiente, ele enxerga não apenas o próximo movimento, mas toda a sequência que se desenrolará nos próximos 5, 10 movimentos. Ele pode aplicar os princípios de Sun Tzu na preparação, conhecendo profundamente os atacantes, suas motivações, suas fraquezas financeiras.
Pode aplicar Maquiavel na defesa, sendo imprevisível em suas respostas, mantendo cartas escondidas, controlando o timing das informações. Mas pode fazer tudo isso dentro de marcos legais e éticos, sem prejudicar funcionários inocentes ou enganar acionistas. O segredo está no que chamo de transparência seletiva. Não mentir jamais, mas escolher cuidadosamente o que revelar e quando. Não manipular pessoas, mas gerir percepções de forma responsável. Não atacar desnecessariamente, mas estar preparado para defesas proporcionais. Na liderança de equipes, isso se traduz em algo fascinante. Observe como os melhores líderes operam. Eles são como maestros experientes que sabem exatamente quando usar cada instrumento da orquestra. Um líder estratégico moderno combina a paciência de Sun Tzu com a pragmaticidade de Maquiavel. Ele constrói relacionamentos genuínos, porque pessoas motivadas trabalham melhor que pessoas coagidas. Mas também estabelece limites claros e consequências consistentes, porque respeito sem autoridade é simples popularidade. A autoridade verdadeira no século XXI não vem do medo, como Maquiavel às vezes sugeria, nem apenas da competência, como Sun Tzu defendia. Vem da combinação de competência técnica, inteligência emocional e integridade moral. É uma autoridade que as pessoas escolhem reconhecer, não que são forçadas a aceitar. Mas atenção, e aqui está uma verdade que mudará para sempre como você enxerga cada interação. Conhecer estes princípios também nos torna responsáveis por não sermos vítimas deles. Quando você compreende como a manipulação funciona, quando reconhece táticas de dominação psicológica, quando identifica jogos de poder disfarçados, você ganha a capacidade mais valiosa de todas, a imunidade estratégica. Pare um momento e reflita. Quantas vezes você já foi envolvido em dinâmicas tóxicas sem perceber? Quantas vezes aceitou comportamentos desrespeitosos por não reconhecer o padrão? Quantas oportunidades perdeu por não compreender as regras não escritas do jogo? Esta educação estratégica não é sobre se tornar um jogador manipulativo. É sobre se tornar um jogador consciente. É sobre entender que, querendo ou não, você está num jogo e é melhor conhecer as regras se quiser proteger seus valores e alcançar seus objetivos. A síntese moderna, portanto, não é aplicar Sun Tzu e Maquiavel literalmente. É extrair os princípios atemporais, planejamento, adaptabilidade, compreensão da natureza humana, preparação para adversidades e aplicá-los através de métodos éticos e sustentáveis. Em relacionamentos pessoais, isso significa estabelecer limites saudáveis sem ser manipulativo. Significa ser estratégico na comunicação sem ser desonesto. Significa proteger sua energia emocional sem se tornar frio ou calculista. Em ambiente profissional, significa negociar de forma inteligente, sem prejudicar parceiros. Significa competir com excelência, sem sabotar concorrentes. Significa liderar com firmeza, sem autoritarismo tóxico. E em crescimento pessoal, significa desenvolver resistência emocional sem cinismo. Significa cultivar inteligência social, sem perder a autenticidade. Significa ser estratégico com seus objetivos, sem se tornar obsessivo ou sem escrúpulos. O verdadeiro mestre da estratégia moderna não é aquele que domina outros, mas aquele que domina a si mesmo. Não é quem vence a qualquer custo, mas quem vence criando valor para todos os envolvidos. Não é quem manipula situações, mas quem navega por elas com sabedoria e integridade. Esta é a evolução natural da estratégia, do campo de batalha para a sala de reuniões, do palácio renascentista para o escritório contemporâneo, da sobrevivência física para o crescimento sustentável, da dominação pela força para a liderança pela competência e caráter. Sun Tzu e Maquiavel nos deram as ferramentas. Cabe a nós decidir como usá-las. Podemos construir com elas ou destruir. Podemos elevar ou diminuir. Podemos criar valor ou apenas extraí-lo. A escolha e a responsabilidade são inteiramente nossas.
Porque no final, a verdadeira vitória estratégica não está em derrotar inimigos externos. Está em conquistar nossos próprios impulsos destrutivos, em alinhar nossos métodos com nossos valores, em ser eficazes sem comprometer quem somos. Esta é a síntese que proponho, uma estratégia consciente, ética e poderosa. Uma abordagem que nos torna simultaneamente mais competentes e mais humanos, que nos ensina a vencer sem nos tornarmos aquilo que combatemos. Se chegaram até aqui, vocês agora possuem algo que a maioria das pessoas nunca terá: uma compreensão profunda de como o poder realmente funciona. Começamos questionando por que certas pessoas comandam respeito enquanto outras, igualmente competentes, são ignoradas. A resposta não estava no carisma ou na sorte. Estava nos princípios estratégicos que Maquiavel codificou há 500 anos. Vocês agora conhecem a diferença entre ser raposa e leão. Compreendem que a liderança eficaz não é instinto, mas design deliberado. Sabem que a autoridade verdadeira deve ser conquistada através de competência demonstrada, não apenas títulos formais. E mais importante, descobriram como aplicar essa sabedoria ancestral sem perder a integridade. Mas conhecimento sem aplicação é apenas informação estéril. O próximo passo é seu. Comecem observando as dinâmicas de poder ao seu redor com estes novos olhos. Notem como alguns navegam por crises com astúcia, enquanto outros reagem apenas por impulso. Identifiquem os momentos onde a abordagem maquiaveliana faria diferença. Pratiquem primeiro em situações de baixo risco. Experimentem a transparência seletiva. Testem o timing estratégico. Desenvolvam sua inteligência situacional. Cada interação se torna um laboratório para aplicar estes princípios. E enquanto desenvolvem sua própria filosofia estratégica, lembrem-se, vocês agora têm imunidade contra a manipulação alheia. Quando alguém tentar usar essas táticas contra vocês, reconhecerão o padrão imediatamente. Esta é talvez a maior vantagem de todas. Não apenas saber jogar, mas saber quando outros estão jogando. O poder que este conhecimento confere exige responsabilidade. Usem-no para elevar, não para diminuir. Para criar valor, não apenas extraí-lo. Para liderar com sabedoria, não apenas por dominação. A verdadeira mestria estratégica não está em vencer sempre, está em escolher conscientemente quando, como e por que vencer.